Vida e Saúde já está de volta e agora é hora da saúde da mamãe e do bebê. Você que quer saber mais sobre os primeiros cuidados com as crianças, fique junto com a gente, porque a partir de agora você vai aprender com um especialista. Dr. Edwin Tito está conosco, ele é pediatra. Obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde, viu, doutor? Pelo convite. Doutor, a gente sabe que quando o bebezinho nasce já na maternidade, são feitos alguns testes com o bebê. Muitas vezes as mamães nem sabem exatamente por que tem que fazer tanto teste. A gente sabe que é importante, mas a gente não conhece exatamente o que está sendo testado e o que está sendo tentando decifrar ali com aqueles testes. O teste do pezinho, quem sabe, seja o mais comum. O mais comum desse. O que é o teste do pezinho, doutor? Interessante você falar teste, que são feitos 5 testes, né, quando um bebê nasce. O teste do pezinho ele é o principal, né, que nós vamos falar sobre ele, mas é feito um teste que chama teste do coraçãozinho. Esses testes são todos obrigatórios pelo Ministério da Saúde. Todo mundo tem direito? Todo mundo tem direito. E esse teste do coraçãozinho ele vai verificar a oxigenação da mãozinha e do pezinho do bebê. Se estiver maior que 95, quer dizer que ele está saindo do risco de ter uma cardiopatia congênita, uma doença no coração. Olha que interessante, né? Mas como que é checado essa oxigenação da mão e do pé? Se coloca um aparelho, um oxímetro, um aparelhinho, acho que você já deve ter usado no pronto-socorro, um aparelhinho simples, bem simples. Esse exame é feito em 3 minutos. Se coloca no pezinho, depois no pé e vê a oxigenação. E com isso, você sabe que de cada 100 crianças que nascem, 1% tem doenças cardíacas no nosso Brasil, no nosso país. Então, essa doença, esse teste tem feito assim, diagnóstico de uma forma muito precoce. Se a saturação vem baixa, se a oxigenação vem baixa, esse paciente vai ser melhor estudado, esse bebê vai ser melhor estudado, fazer um exame do coração, de uma forma mais detalhada. Então, esse é o teste do coraçãozinho. Existe o teste da orelhinha, né? Todo mundo fala, conversa, às vezes tem que repetir, para ver a audição. Um teste muito simples, às vezes se tem um pouco de secreção, ele pode ser um pouco alterado, às vezes a gente manda repetir em 30 dias, mas ele é um teste simples para ver a audição do bebê. Né? Alguns pais estão preocupados se está ouvindo ou não. Já da maternidade, você já sai com esse teste pronto também. O outro teste chama o teste da língua, para ver, muitas pessoas têm língua presa. Né? Na nossa época, eu acho que não tinha esse teste. Né? Na nossa idade tem mais gente com língua presa do que as crianças. Justamente, hoje ele sai da maternidade já sabendo se tem língua presa ou não. Chama teste da linguinha, que de acordo ao grau, se for muito severo, já faz no próprio maternidade o procedimento de cortar, porque está tudo tão molinho ali que é mais fácil cortar e fazer o procedimento. Aí a criança não vai ter a língua presa. Né? Existe um outro teste que chama o teste do olhinho, ou reflexo vermelho, que é um teste muito importante, feito que ele vai avaliar o fundo de olho, então é como se fosse uma luzinha que se joga no fundo do olho, dentro lá do teu olhinho, para ver se tem alguma doença, né? Uma catarata congênita, uma doença que pode ter o bebê e ninguém encontrar. E o último teste é aquele teste que você às vezes não entende, mas furaram o meu filho na maternidade, por quê? Tadinho, tá chorando. É o teste do pezinho. O teste do pezinho é um teste obrigatório. Existem 3 tipos principais de teste de pezinho. Explica um teste mais simples, gente. né? É um teste mais simples que ele abarca 8 tipos de doenças. Né? Existe um teste um pouquinho mais, que não é tão simples, ele é chamado de teste mais, que pega aí pelo menos de 10 a 12 doenças. E o teste super mais, que eles falam, são 48 doenças. Uau! Né? E quais doenças são estas? Né? Existe uma doença que ela é importantíssima, quanto mais diagnóstico precoce, mais o tratamento feito adequadamente, a criança não vai ter sequela nenhuma, que chama hipotireoidismo neonatal. A tireoide é uma glândula que nós temos aqui, ela mexe com todo o nosso metabolismo. E é uma das doenças mais comuns, quando a gente faz uma pesquisa de teste do pezinho, essa é uma das doenças mais comuns encontradas. E a criança que tem hipotireoidismo, ela vai ter retardo mental, vai ter problemas no funcionamento do seu pulmão, do seu coração, das glândulas do seu corpo, do intestino. Então, essa doença é fundamental fazer o diagnóstico quanto mais precoce. O teste do pezinho, ele fica pronto de 15 a 30 dias. É o tempo que a gente fala que é a segunda consulta do pediatra. Ele foi ali nos primeiros dias, 3, 4 dias, depois com 30 dias. E é ali que você deve levar o teste do pezinho para a gente pesquisar essa doença. Outra doença muito comum não, é uma doença assim, que traz muitas sequelas, é a toxoplasmose. Né? Muitos conhecem como a doença do gato. Né? Toxoplasmose é uma doença que traz muitas sequelas neurológicas para a criança. Né?
É claro que durante o pré-natal a mãe faz essa investigação, tá? Colher exames que são chamados de sorologias, mas às vezes pode ter uma falha nesses exames. E você só conseguir fazer o diagnóstico no teste do pezinho. Então, o teste do pezinho também faz esse tipo de diagnóstico. Tá. Existem outras doenças. São doenças que têm nome até complicados. As pessoas, mas meu filho fez esse exame? Fez. Existe uma doença chamada anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença que dá uma alteração nas células que levam oxigênio no nosso corpo. Né? Então, a gente respira, o ar entra no nosso pulmão e ele é transmitido, levado para o nosso corpo através da hemoglobina, que é essa molécula que é muito importante. Então, a anemia falciforme tem uma alteração nessa molécula que leva o nosso oxigênio. Então, o paciente tem muitas crises, entope os vasos do corpo, porque essa hemoglobina ela tem uma alteração na sua forma, tá? Então, o paciente tem crises álgicas, muita dor, né, no corpo, febre, complicações respiratórias. Existe uma outra doença que chama fenilcetonúria, que é uma doença rara também, mas é uma doença que existe uma alteração do metabolismo de uma proteína. Né? São muitas as doenças, São né, muitas doutor? doenças, mas o nosso filho ele faz essa investigação, isso é muito legal. E muitas vezes você nem sabe, é um exame que colhe do seu calcanhar, o calcanhar do bebê, né? É um exame que vai pouquinho sangue, é uma cartelinha que você precisa sujar pelo menos 5 campos. O bebê não sofre como a gente imagina que ele sofra ao tirar É uma dor sangue. necessária, gente. É uma dor necessária e importante que vai poupar os nossos filhos de sofrimentos posteriores. Com certeza, com certeza. Agora, Pois não, pode. eu queria saber o seguinte, além do teste do pezinho, dos outros testes, né, da orelhinha, da linguinha, existem também outros cuidados essenciais, como, por exemplo, a vacina. O Brasil tem um calendário de vacinação oficial, os pediatras têm ainda um calendário com algumas orientações à parte, que a gente pode vacinar os filhos. Só que existe ainda algumas dúvidas com relação à vacina, doutor, porque as mães e os pais, tem muita gente que acha que vai ter efeito colateral, ou vai estar injetando vírus no meu filho, não vou dar. Isso é um risco para a sociedade, é um risco para a criança, e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente desse aspecto também, desse cuidado. As vacinas são muito importantes. Nós chamamos vacina de uma doença pequena. Por que doença pequena? Você está produzindo no bebê, na criança, uma doença pequenininha para que ela possa criar anticorpos, defesa, porque quando vier uma doença real, uma gripe, uma catapora, uma meningite, a criança possa ter defesa em relação a essa doença. Então, a criança precisa muito das vacinas. Na maternidade, ela já recebe 2 vacinas que são fundamentais, a hepatite B e a BCG. BCG é uma vacina, uma forma de tuberculose, uma doença muito comum no nosso país, que faz aquela marquinha no seu braço, né? Que essa marquinha deve surgir aí até os 6 meses de vida. Se ela não surgir, você deve fazer novamente a vacina, né? Eu falo que até os 12 meses a criança vai ter vacina todo mês, né? Com 2, com 4, com 6, no meio ali com 3, com 5, com 7, são vacinas que vão proteger a criança de doenças que são doenças muito graves. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Existe uma doença que chama coqueluche, que é essa tosse, né, que a criança perde o fôlego. Ela começa a partir dos 2 meses. É uma vacina muito importante. Agora é o seguinte, tem as mamães e os papais que são jovens, muito jovens, que não enfrentaram talvez uma realidade dura de doenças como a tuberculose, uma infestação como, quem sabe, as que a gente teve no passado, da poliomielite, da coqueluche. Então, às vezes quando a gente não está em contato direto com o problema, talvez a gente não entenda a importância desse tipo de prevenção. O nosso calendário, ele é um calendário completo. Eu digo que a vacina pública do nosso país, ela é completa. Isso é muito legal, porque nós damos todas as vacinas que são importantes, né, para o bebê. O bebê recebe uma vacina que chama vacina da gripe, né, que agora nós temos as campanhas da gripe. Rotavírus, que é para as infecções intestinais, para meningite, que é uma inflamação aqui do nosso sistema nervoso central, das pneumonias graves, que é pneumococo. Isso tudo está no posto de saúde. Mas e as reações? Elas vão acontecer? Elas vão acontecer, como eu disse, é uma doença pequena. Muitas vezes ela tem um pouquinho de febre, quem sabe algumas vezes um pouco de dor no local,
mas aquilo vai durar 24, 48 horas e vai melhorar. Quem sabe você dando um analgésico para o seu filho, um antitérmico, ele vai melhorar. Então, as vacinas são muito importantes. Se você tem dúvida no seu calendário, leve a sua carteirinha de vacina em qualquer posto de saúde que você vai receber. Mas existe diferença de vacinas da clínica privada, da Isso, é pública? uma questão. Existem algumas diferenças, né? Uma das diferenças é as vacinas do sistema privado, elas não dão reações colaterais. As mães sempre falam que as vacinas dos 2, dos 4, 6 meses são as vacinas que mais dão reações como febre e dor local. No sistema privado, existe uma vacina que chama acelular, é uma vacina que não dá reações de uma forma semelhante como se dá no sistema público, febre muito alta, dor. Então, se a mãe pede uma recomendação, fala, se você quiser dar uma vacina, pelo menos em um momento separado, que seja no 2, nos 4 ou 6 meses, que são vacinas que são acelulares e dão pouca reação. Tá. Depois, o restante são muito semelhantes. Até os 12 meses tem vacina, depois com 15 meses, 18 meses, 2 anos, depois reforços com 4 a 6 anos. E não esquecer das campanhas de vacina também. São sempre muito importantes. Agora é o seguinte, muitas mamães ficam preocupadas com os resfriados do bebê. O que fazer quando o bebê começa com aquela coriza, com a lacrimação, lacrimejar, perdão. O que fazer? Ele não está mamando direito, não consegue respirar, dá um desespero. Sim. Porque o coitadinho não consegue falar, os bebezinhos estão lá. O resfriado, eu digo que é uma doença que todos nós estamos tendo nessa época do ano. E o que é um resfriado? É uma coriza, né? Uma secreção nasal junto com tosse, às vezes uma secreção ocular, como você disse. A gripe é isso mais febre, né? Às vezes as pessoas não sabem separar o que é gripe e o que é resfriado. São infecções virais, não são bacterianas. São cuidados somente do quê? Hidratação, né? Muito líquido aos nossos filhos, umidificar as vias aéreas, rinossoro, inalação. Isso são medidas que são muito eficazes e o antitérmico se tiver febre, no caso da gripe. Né? E a primeira febre do bebê é sempre super preocupante. A mãe fica desesperada, não sabe o que fazer. Fala pra gente um pouquinho desse procedimento, do que a gente precisa acompanhar e observar no bebê, doutor. É muito importante você ter acompanhamento sempre do seu pediatra nas suas dúvidas. Eu percebo que muitas das mães, das famílias, levam seu filho ao pronto-socorro sem necessidade. Quer dizer, um profissional habilitado, mas que não conhece o histórico familiar da criança. Com certeza, não conhece a criança, não conhece das suas dificuldades, quem sabe algum problema, alguns antecedentes patológicos que ela tenha. Eu digo, se você vai ao pronto-socorro com sua primeira febre, você com certeza vai ganhar um antibiótico ao sair de lá. É muito importante o contato com o seu pediatra. Resfriados, gripes, existem alguns sinais de alerta, né? Febre mais de 72 horas, crianças que mesmo sem febre continuam apáticas, pálidas, não querem brincar, crianças que começam a ter dificuldade respiratória, né? Você percebe que está ficando mais cansada ao subir uma escada. Esses são sinais de alerta que sim, devem levar ao hospital de uma forma urgente. Mas quem sabe a primeira febre, medique, observe, né? Às vezes seu filho está começando uma gripe simplesmente, aí você leva ele no pronto-socorro. Às vezes está comendo, às vezes não está abatido. Justamente. Isso não é um motivo para correr para o hospital? Com certeza. Quem sabe você precisa só dar um remedinho para febre, lavar o narizinho dele com soro ou uma inalação. Isso ele vai melhorar. Agora, em 3 dias a febre persiste, aí é importante ser avaliado, é importante examiná-lo, ver ouvido, garganta, pulmão. Isso é muito importante, porque eu percebo que muitas crianças têm o costume de ir ao hospital por qualquer coisa, né? Outro dia eu fiz um dado epidemiológico no hospital onde eu trabalho, uma criança que tinha ido mais de 20 vezes no hospital num ano. Uau! Né? Pronto-socorro, não era consulta de pediatra. Eu fico preocupado, né? Porque você precisa ter um médico que você confie. O médico pronto-socorro, ele serve para uma urgência, uma emergência, um caso de vida ou morte. E sem contar, doutor, que no hospital é um ambiente em que estão ali outras doenças em potenciais. Com certeza, crianças mais graves. A gente está expondo. O seu filho está lá ao lado de uma criança que está com uma pneumonia, uma meningite, você simplesmente está levando seu filho para um resfriado, uma coriza. Uma outra coisa que também existe medo são os xaropes da tosse, né? As mães perguntam muito, o que dar? Me dá um xarope, porque ele está tossindo demais. Esses xaropes, eles não vão te ajudar em nada a melhorar a sua tosse.
Eu digo que a tosse é um reflexo que nós temos de secreção. Então, muita inalação, muito rinossoro. Esses xaropes vão ocasionar mais efeitos colaterais, né? Existem alguns efeitos que são até sedativos, a criança fica mais apática, mais cansada por causa desses xaropes. Quem sabe um mel, ou quem sabe algo mais natural, né? Aí você usa o antitérmico, a inalação. Isso é o principal nesse momento. Tá certo. Doutor, agora eu quero falar sobre um outro assunto que tem nos preocupado muito recentemente, a dengue. A dengue é uma epidemia que já veio alguns anos atrás, agora ela voltou com força total, muita gente sendo infectada, as crianças, coitadinhas, especialmente os bebês, que a gente não tem uma proteção muito efetiva, não sei os mosquiteiros, né, que funcionam bem, mas uma criança que está ativa, a gente não tem, de repente, ou tem, eu não estou sabendo, um repelente ideal para uma criança recém-nascida, por exemplo? Isso é uma pergunta bem legal, porque a dengue hoje, mais de 4.500 casos por dia no estado de São Paulo. Nós estamos vendo uma epidemia e bebês. Outro dia nós tivemos um caso no hospital de um bebê de 17 dias de vida com dengue. Uau! Né? Uma febre persistente. O que é mais importante de tudo isso? Primeiro, as medidas de prevenção. Né? O mosquiteiro é algo bem legal, né? Aquilo que a gente colocava na tomada ajuda, mas não é tão eficaz. O que é mais importante, existe um medicamento, um repelente que é à base de caridina. Ele é um medicamento, um repelente que foi liberado nos Estados Unidos, ele já chegou no Brasil, que ele é o único repelente que ajuda contra o mosquito da dengue, né? Então, se você está em casa, você tem um bebê de 2 meses a 2 anos, você pode usar esse repelente, que é a base de caridina. Citronela, outros repelentes naturais, duram 1 hora somente. Então, imagina você passar de 1 hora em 1 hora replicando. Então, é fundamental. Quais são os sintomas da dengue? É febre alta, uma febre persistente. A gente fala que a criança começa a ter dor muscular, dor articular, não consegue andar. Manchinhas no corpo. As manchas podem acontecer no momento da doença. Tem muita dor atrás do olho, né? A criança olha para o lado, ela fala que dói o olho. Muita dor muscular. A criança muitas vezes chega no colo dos pais, né? Porque ela não consegue andar de muita dor, né? Ah, mas como diferenciar de um resfriado? Como diferenciar de uma gripe? Eu digo que a dengue, na maioria das vezes, ela vem seca. Não tem nariz escorrendo, não tem tosse. Muitas vezes ela vem com a febre e com esses sintomas que eu acabei de falar. Quanto antes agir, melhor. Quanto antes agir, melhor. O tratamento da dengue, a gente sabe que não é antibiótico, é hidratação, é líquido. Existe a dengue clássica, que é essa que eu estou falando, existe a dengue mais preocupante, que é a dengue hemorrágica, que é uma dengue muito mais grave. O paciente já chega com sangramento nasal, com pressão baixa. E tem que evitar alguns medicamentos. Tem que evitar, sempre evitar. Está na dúvida da dengue? Evite aspirina, que é o AS infantil, que muitos dos nossos avós usavam, e anti-inflamatórios. Esses são 2 medicamentos que você deve usar. Se o seu filho está com dengue, use antitérmico. Quais? Dipirona, Tilenol, tá? Não mais que isso. E repouso e hidratação e líquidos. Tá certo. Quanta orientação a gente recebeu aqui, tudo de uma vez. Você que quer rever algum trecho da nossa conversa aqui com o Dr. Edwin, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Se você ouviu alguma informação aqui, quer mandar para alguma amiga, quer mandar para algum amigo, compartilhe o nosso link também, manda lá, porque coisa boa a gente precisa repartir. E olha, uma sociedade inteira pode ser transformada quando a gente tem consciência de coisas que a gente está fazendo diferente e que podem tomar outro rumo na nossa vida se a gente abrir a nossa cabeça com relação a esse assunto. Doutor, muito obrigada de coração por sua participação aqui no Vida e Saúde e a gente espera que você volte mais vezes, viu? Com certeza, muito feliz pelo convite. Abraço a todos vocês. Tá joia. Nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem bolo Pega Marido aqui no Vida e Saúde, mas fica bem tranquilo que vai ser um marido saudável com essa receita incrível. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.